Voltando com o segundo ponto da nossa lição, que é o tripé do discipulado, que se distingue em palavra, comunhão e serviço. Principais elementos do discipulado. A palavra de Deus é a principal fonte e base para o discipulado e cujo ensinamento se mantém necessário após a conversão, pois é a palavra de Deus que ajuda o novo convertido a crer na fé. Isso está em Colossenses 1, 28 e 29, Romanos 10 e 17. Ajuda o novo convertido a se santificar. João 15, 3, 17 e 17, Efésios 5 e 26, 1 João 3 e 3. Ajuda o novo convertido em toda a área de sua vida. Salmo 119 e o verso 105. Sem a palavra de Deus como base, o discipulado perde todo o seu propósito. Quando se trata de ajudar o novo convertido a crescer na fé, precisamos ter muito cuidado com isso aí, porque esse crescimento ele tem que se dar em conformidade com a Bíblia, em conformidade com a palavra de Deus. Eu não posso querer levar o aluno, o discipulando, a ter como regra de fé as minhas experiências pessoais com Deus. Saiba que cada um tem a sua experiência, mas sim devemos motivar o aluno para que ele se aproxime de Deus, para que ele busque, para que ele se aprofunde e daí então ele tem a sua experiência com Deus. Dada essa experiência, ele estará motivado o bastante para seguir adiante. E como eu já havia falado antes, o ajudar a crescer a fé é isso aí, e ajudar o novo convertido a se santificar. Também é uma parte interessante, importante, que nós não podemos estabelecer regra de santificação. A regra é a Bíblia, o manual é a Bíblia. A partir do momento que a pessoa passa a sentir desejo, a sentir prazer em ler a palavra do Senhor, as demais coisas vão ser acrescentadas naturalmente. Quem lê a palavra passa a falar menos, passa a se evitar de certas complicações sexuais, complicações essas que partem a partir da fala, a partir de questionamento. Quem ora passa a ouvir mais a Deus. E quem lê a palavra passa a ter mais desejo de se aproximar do Senhor e é um crescimento natural. A sua fé passa a ser moldada. Onde é que o orientador vai entrar? Conduzindo, orientando a frequentar cultos de oração, doutrina, as escolas bíblicas e principalmente para o novo convertido, o discipulado. E sempre de maneira discreta, sem possessividade, dando-lhe uma condição para que não se agrupe a pessoas que têm um certo comportamento distorcido da nossa estrutura, da nossa regra de fé. Isso também é responsabilidade do professor, do discipulador. Mas também o discipulador tem que ter noção do seu limite, até onde ele pode ser um orientador e quando deixa de ser o orientador para ser tão somente um condutor, porque há determinados assuntos que não é de competência do professor, caso ele não tenha o ministério, caso ele não seja presbítero, um diácono, um pastor que tem uma idoneidade e uma responsabilidade para certos entraves que acontecem na vida natural das pessoas. Portanto, o professor, ele não é a caixa de resposta. Ele vai transcorrer o ensinamento bíblico, a orientação e, antes que tudo, apresentar a estrutura da igreja. Quem é o auxiliar local, o que ele faz, a quem ele deve satisfação. O auxiliar, dito oficial, qual as suas limitações, a quem ele deve satisfação, o que ele pode fazer para ajudar o aluno do discipulado. O diácono, qual os seus ofícios, qual a função específica do diácono, qual a função específica do presbítero, do evangelista, do pastor, para que ele
devidamente cresça estruturado, sabendo que a dirigente do círculo de oração, qual a sua função, a maestrina, a vice-dirigente, a secretária e principalmente essas partes de secretarias. Saber o que é um PROAT, é no discipulado que ele vai aprender o que é o PROAT, o que é o departamento de missões, o departamento da família. Tudo isso se aprende no discipulado. Você vai dar a pincelada inicial e com o prosseguir ele vai se estruturando e aperfeiçoando. Portanto, tudo tem que estar de acordo com a palavra de Deus, obedecendo o nosso estatuto, sempre obedecendo o nosso estatuto, a nossa regra de fé, que no caso seria o credo. O nosso credo, nós temos a nossa regra de fé. E tudo isso não pode atropelar. Como também o nosso credo está pautado na Bíblia, está devidamente enquadrado na Bíblia, e ele não fere os princípios institucionais, as legislações vigentes no país. Ele não fere a Constituinte, ele não fere a lei orgânica do Estado e também não fere as leis orgânicas do município. Portanto, para que a palavra venha fluir com liberdade, se faz necessário respeitar as autoridades instituídas e constituídas. E tudo isso vai estar de acordo com a palavra de Deus. Logo mais adiante, nós podemos ver a questão da comunhão. A palavra comunhão vem do grego koinomia, que significa ter tudo em comum, partilhar da mesma crença, sentimento, companheirismo e comunhão, o que vem implicar em ter comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, de acordo com 1 Coríntios 1,9 e 1 João 1,13, a parte B, 2 Coríntios 13,13, ter comunhão uns com os outros, de acordo com Romanos 15,5 ao 7, 1 João 1,3, a parte A, e o 7, também João 4,32, Salmo 133, verso 1, 2 Coríntios 13 e 1. Uma comunhão que exterioriza a ação interior do Espírito Santo em nossas vidas. João 13 e 35. Não há como discipulado ser efetivo se não houver a verdadeira comunhão. Essa comunhão não é que você, na condição de professor, você vai ficar interferindo na vida do aluno, dizendo qual a roupa que ele deve vestir, qual o banco que ele deve sentar. Não. Isso aí não cabe a mim, não cabe a você, não cabe ao professor do discipulado. Ao professor compete nesse item da comunhão, dizer-lhe, ensinar-lhe que para que a sua vida seja progressiva, para que atinja uma santidade plena, se faz necessário viver um cenário onde as coisas que ele venha praticar esteja em harmonia com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, para que um não venha desabonar os outros, mesmo sabendo que os três são a mesma pessoa, diferindo apenas em essência. Isso precisa ser desmiuçado, triturado, para que o aluno saia com essa compreensão plena. Porque quando se trata desse assunto, ele é mais metódico. É muito cedo para o aluno compreender na íntegra essas questões da Trindade. Mas você já pode, de maneira lúdica, introduzir no seu aluno essa vontade de aprender, essa sede, essa busca por essa resposta, que uma aula não é o bastante, não é o suficiente, mesmo sabendo que o Espírito Santo ele se auto-revela e ele por si se explica. Nós não explicamos o Espírito, nós lemos e levamos a leitura, mas quem se autodefine é ele mesmo ao aluno. E a questão da comunhão é isso aí, é estar em harmonia, respeitar a hierarquia da igreja, respeitar todos os segmentos, seja os superiores, seja o do seu nível e seja também os inferiores. Quando eu digo inferior, eu não falo de forma pejorativa, eu falo na posição eclesiástica. O novo convertido é o que tem mais a aprender, mas não quer dizer que o crente com mais tempo ele também não tenha o que aprender. E não é por isso que nós vamos ignorar
ou destratar, ou tratar de maneira diferenciada aquele que, por uma falta de oportunidade, não aprendeu o que você sabe. Compete ao professor levar de maneira amorosa, de maneira afável, este conhecimento, desmistificando que esta é a sua chamada. Você é um privilegiado em Cristo Jesus e está levando o ensinamento ao discipulado. Não há. Agora o serviço, tratando do serviço, nós tratamos da palavra de Deus, da comunhão, e agora queremos apresentar a questão do serviço. Pois o serviço trata-se do trabalho amoroso e dedicado que o crente em Cristo realiza para o Senhor, tendo em vista a expansão do reino de Deus. Portanto, não é o seu trabalho que vai gerar conversão. Não é o seu trabalho que vai trazer uma sala cheia. Ele vai contribuir muito. Se você é um professor que não está externando os seus problemas seculares para os seus alunos, está mostrando-se negativamente, mostrando-se de maneira que não venha inspirar insegurança por parte dos alunos. É claro que a sua aula vai ser enfadonha, vai ser cansativa. Mas se você, mesmo com as dores da vida lhe doendo, os cravos da cruz lhe afrontando, mas você traz consigo um sorriso no rosto, o sorriso de Cristo, o desejo e a paixão pelas almas, a sua aula vai ser proveitosa. E logo daí então passará a ter um exercício prático de comunhão, ter comunhão um com o outro, para que o Espírito Santo possa atuar, possa gerar bons resultados, gerar bons filhos, para que esses bons filhos venham gerar filhos sadios, assim como você está gerando neste momento. Portanto, o serviço, quando se trata de serviço, não tem como meta receber gratificações humanas, honradez humana, destaque humano. Não se apegue a isso. Esteja consciente que o seu serviço será recompensado em Cristo Jesus. Aqui você abraçou um sacerdócio. Você foi escolhido por Cristo Jesus. E neste sacerdócio você deve investir com amor, ignorando as afrontas, ignorando tudo quanto vem com relação ao serviço. Porque quem trabalha se dispõe ao labor. E essa vida laborial do ensino, ela tem suas consequências que não são nem sempre tão satisfatórias. Você vai chorar mais do que sorrir, mas esse seu choro tem uma causa, e esta causa é Cristo. Portanto, não há discipulado sem crente disposto a realizar este trabalho. Então, se há na sua congregação, se há na sua convenção discipulado, é porque existe um ciclo de oração, existe uma igreja que ora, existe uma campanha que evangeliza, e existem ministradores que levam às praças públicas a palavras, aos becos, aos rincões, às favelas, a toda a série de sociedade que levam a palavra. Então você está no local, creio eu, com as condições básicas necessárias para receber bem aquele que você não sabe a causa que ele trouxe, sabendo apenas que ele é o fruto da morte de Jesus Cristo, o qual morreu na morte, uma morte em cruz, em prol daquela vida, e você é apenas um dos cuidadores entre tantos que tem na obra da noiva do Cordeiro. Portanto, faça isso com zelo e tenha consciência que você, neste serviço, você não está formando para você. Você não vai estar criando discípulo para você. Os discípulos é de Cristo, você é apenas a mão de obra. Você é apenas a pessoa que foi escolhida por Deus para este ofício, para esta situação. Se sinta recompensado só pelo fato de estar em uma sala de aula, quanto tantos outros, até mesmo mais capacitados do que você, com melhor conhecimento e por razões de fé, não estão aí. E você foi alcançado pela misericórdia de Deus. Portanto, honre a Deus e arregace a manga e abrace a causa com mais amor e com afinco, que este é o serviço o qual o Senhor lhe confiou. Amém?